A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 deste quarto trimestre da CPAD em 2023. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Espírito Santo, Deus presente em nós, e na aula de hoje, lição de número 5, nós vamos abordar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. E eu espero muito que o Senhor possa te abençoar através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Você pode me acompanhar tanto pelo YouTube como no Spotify também, deixando o teu likezinho, o teu joinha, teu comentário por aqui. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, para a tua edificação, para a glória de Deus. É só você ficar à vontade para estudar com a gente a palavra. Na aula de hoje nós vamos abordar sobre a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E eu espero muito que Deus possa falar com você. Então vamos deixar de conversa e vamos para o nosso momento de leitura bíblica para a glória de Deus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis, onde estamos trabalhando nesse quarto trimestre um texto escrito pelo pastor Carlos Alexandre, e o tema da lição é o Espírito Santo Deus presente em nós. Na aula de hoje, lição 5, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo no Novo Testamento. Essa lição vai cair no dia 29 de outubro. É claro que para que você possa iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e já oferece para você. A primeira delas é o versículo introdutório, que se localiza em Atos, capítulo 2, versículos 39. A segunda é a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em dois endereços. Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, Atos 2, 16 a 18, Atos 19, versículos 1 ao 6. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, toda quarta-feira às 18 horas nós estamos postando aula para você aqui da classe do Juvenis. Segunda a sexta-feira nós postamos essas aulas no YouTube. Toda quarta às 18 horas é o encontro marcado da classe do Juvenis, onde você tem acesso ao nosso material, tanto aqui pelo YouTube como também no Spotify, onde você pode encontrar especialmente essas lições para a tua edificação. Então, toda quarta-feira eu te espero por aqui, para a glória de Deus. De acordo com o pastor Antônio Gilberto, ele destaca em seu artigo na Teologia Sistemática Pentecostal que aceitar o convite para a salvação em Cristo Jesus é a atuação do Espírito Santo. Essa abordagem passa a ser mais significativa a partir da luz do Novo Testamento. Você pode ler Mateus capítulo 11, versículo 28, Tito capítulo 3, versículo 5 também vai confirmar isso. Quando nós recebemos essa tarefa missionária de anunciar as boas novas de Cristo a partir da ordenança de Jesus, escrita lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, nós entendemos à luz da palavra que nós somos chamados para a obra missionária, para anunciar as boas novas da salvação por intermédio do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, ela passa a ser mais clara do que a atuação no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós percebemos essa atuação a partir da grande comissão. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15 vai confirmar isso. E o próprio Jesus disse que ele derramaria o Espírito Santo no dia de Pentecostes como promessa para a atuação da missão na vida da igreja. Atos 2,17 também vai confirmar isso. Para que a igreja, então, pudesse proclamar, testemunhando as obras de Cristo em todo o mundo. Atos 1,8 também vai confirmar isso. Então, quando nós observamos essa tarefa da urgência da evangelização, nós entendemos na abordagem bíblica que é nossa tarefa anunciar as boas novas em Cristo,
falar da salvação, conforme Romanos 10,15. Essa ação é uma atuação do Espírito Santo em nós e o Espírito Santo nos ajuda agora nessa capacitação. Através dessa capacitação, percebemos que nas páginas do Novo Testamento, o Espírito Santo ele age de forma muito clara depois do período de silêncio dos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Já na encarnação de Jesus, ele já age através dos profetas que aguardavam a chegada do Messias. Ele já age também na vida dos discípulos e na vida da igreja, capacitando e comissionando a igreja para a obra missionária. Então, observar toda essa abordagem traz para nós, especialmente, esse entendimento de compreender que a graça de Deus é manifestada através da ação do Espírito Santo no Novo Testamento. E nós vamos observar isso junto com vocês. Eu espero muito poder estar contribuindo contigo através da aula de hoje, nas abordagens bíblicas sobre a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Se você pode, por gentileza, coloca aí de onde você está assistindo essa aula nos comentários. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui. Eu fico muito feliz quando você escreve nos comentários de onde você está me assistindo e onde você congrega. Muito obrigado pelo teu carinho quando você faz isso. Que Deus abençoe você de uma forma extraordinária. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o Espírito Santo presente na igreja primitiva. Antes de falarmos sobre a atuação do Espírito Santo na igreja primitiva, eu quero tomar como abordagem um texto do Stanley Orton que demonstra a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia, publicado pela editora CPAD. Interessante você observar essa abordagem. O Stanley Orton, ele narra que durante o período de silêncio do Antigo Testamento para o Novo Testamento são 400 anos. Esse período de silêncio quer dizer que Deus não levantou uma voz profética naquele período, tá? Inspirada por Deus. Mas não significa que naquele período Deus não possa ter levantado pessoas fiéis a Deus, tementes ao Senhor. Eu vou citar nas páginas do Novo Testamento pessoas que nasceram no período interbíblico. Quem são eles? O Zacarias, a Isabel, pais de João Batista, pessoas tementes e fiéis a Deus que aguardavam o Messias, Ana, Simeão, que aguardavam a chegada do Messias. Lucas registra sobre eles. A própria Maria, o próprio José, pai e mãe de Jesus terrenos, eram pessoas fiéis que nasceram no período interbíblico. Então você precisa ter a compreensão que no período interbíblico tinha gente fiel. Porém, é um período de silêncio, onde Deus deseja se revelar agora na plenitude do tempo, conforme está escrito em Gálatas 4:4. Pela abordagem bíblica, nós vamos perceber que no Novo Testamento há esse aguardar da chegada do Messias, da pessoa de Jesus. E no Novo Testamento você vê fortemente a atuação do Espírito Santo, especialmente na encarnação de Cristo. Essa encarnação é descrita pelo evangelista Mateus e pelo Lucas também. E essa encarnação demonstra, então, eventos específicos onde o Espírito Santo atuou. Você vai perceber dentro das Escrituras que muitas pessoas eram cheias do Espírito Santo aguardando a chegada do Messias. Isabel, por exemplo, quando encontrou Maria, foi cheia do Espírito Santo e o seu ventre se alegrou. O próprio texto faz questão de dizer isso, sendo registrado pelo evangelista Lucas. Maria, ela foi cheia do Espírito Santo para a obra da encarnação da pessoa de Jesus, gerando Jesus por intermédio do Espírito Santo. Então, já nas páginas do Novo Testamento, você vê essa atuação do Espírito muito clara, antes mesmo de citar a chegada da igreja. E é por isso que eu quero destacar para você agora o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: o Espírito Santo atuando na igreja. A abordagem do autor da lição, o pastor Carlos Alexandre, já demonstra agora a atuação do Espírito Santo direto na igreja. Mas antes de citar a atuação do Espírito Santo na igreja, como abordagem do evangelista Lucas, eu também preciso citar para você a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus.
Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4, versículo 1 confirma isso. Também ele realizava milagres pelo poder do Espírito Santo. Se você analisar o texto bíblico, você vai perceber que o próprio texto, especialmente nos evangelistas, nós temos aí 4 evangelhos no Novo Testamento. Nós vamos ter o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos demonstram então uma forma de Jesus atuar. Você vai perceber que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, então ele já demonstra Jesus realizando milagres através do poder do Espírito. Mateus apresenta Jesus como o rei, o Messias prometido pelos profetas por intermédio do Espírito, cumprindo-se então naquele dia em que eles estavam registrando o texto. Nós vamos ter também o evangelista Lucas, que é a abordagem também da lição, que demonstra agora a atuação do Espírito Santo fortemente no ministério de Jesus. Não é à toa que Lucas é considerado como um teólogo pentecostal também, porque ele traz uma atuação muito forte do ministério do Espírito na vida de Jesus. E também nós vamos ter o evangelista João, que traz a abordagem de Jesus como Filho de Deus, atuando no Novo Testamento. Pegando a abordagem de Lucas, você percebe que Jesus ele realizava grandes milagres pelo poder do Espírito e também por sua divindade. Lucas traz uma abordagem de Jesus como Filho de Deus. Nós vamos perceber pela palavra que ele trazia essa abordagem exatamente para demonstrar a graça de Deus. Quando nós pegamos outro texto de Lucas, agora, olhando para a igreja, que é o livro de Atos, você vai perceber o Espírito Santo atuando diretamente na vida da igreja, guiando, dirigindo a igreja, capacitando os discípulos. Atos 2 vai confirmar que eles foram cheios do Espírito Santo. E com ousadia falaram em línguas, e muitas pessoas também entenderam a mensagem do Senhor a partir da primeira pregação de Pedro, onde se converteram conforme Atos 2,41. Pela palavra, no Novo Testamento, você percebe o Espírito Santo agindo de que maneira? Convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele atua no ministério de Jesus, mas também atua no ministério da igreja. Então pega isso e deixa Deus te usar de uma forma muito especial na escola bíblica dominical, em nome do Senhor Jesus. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos observar o seguinte argumento, sobre a direção do Espírito Santo. Como é que é ter uma vida sobre a direção do Espírito de Deus? Essa direção que nos guia. Nós também precisamos ter isso hoje também. Quando nós paramos para observar sobre a direção do Espírito, nós percebemos então esse viés do entendimento do poder direcionador do Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. João Batista, um profeta do Novo Testamento, também acreditava nessa descida do poder. É interessante que ele profetizava de forma muito poderosa, acreditando nessa descida. Ele que foi profetizado pelo profeta Isaías, lá em Isaías 40. Você vai perceber no versículo 3, de forma explícita, a citação de João Batista como um profeta que clama como uma voz no deserto. Esse João está no Novo Testamento, e ele agora fala sobre essa visão do Espírito batizador, escrevendo então que ele batizava com águas, mas Jesus viria e batizaria com fogo. Descrevendo então essa ideia de purificação no Novo Testamento. Essa compreensão de purificação já traz essa ideia da ação do Espírito Santo no Novo Testamento por intermédio da igreja. Sobre a direção do Espírito, nós vamos entender que o Espírito Santo ele direcionava o ministério de Jesus, mas também direcionava a igreja primitiva. A igreja primitiva ela é guiada através da ação do Espírito Santo. Nós também precisamos ser guiados pela ação do Espírito Santo. A igreja, para fazer missões, Atos 13, estava orando, versículo 1 ao 3. Você percebe que nós encontramos ali profetas e mestres intercedendo na igreja de Antioquia para ouvir a voz do Espírito. Deus fala de forma tremenda, audível e poderosa, a tal ponto que eles reconhecem a ação de Deus e enviam então pela voz do Espírito e direção do Espírito o próprio Barnabé e Saulo para uma obra específica em missões.
O Espírito Santo continua atuando e dirigindo a igreja. Nós precisamos entender que ele nos dirige para a glória do seu nome. Nós também precisamos entender que ele nos guia para a sua vontade. Como pessoas cristãs, a nossa abordagem bíblica quer dizer, como pentecostais, que nós entendemos que o Espírito Santo ele dirige você na sua tomada de decisão a partir do Novo Testamento. Ele dirige você para a obra da missão. O próprio pastor Antônio Gilberto fala sobre isso. Já no Novo Testamento, você vê o Espírito Santo atuando na vida das pessoas, não é mais somente nos sacerdotes, nas lideranças, mas da igreja em si, para uma conexão afetiva com Deus, especialmente a partir da obra da salvação, e esse entendimento parte da nossa visão pentecostal também. Avançando, vamos agora para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento, mudando então os rumos. O que isso quer dizer? O Stanley Orton comenta no seu livro que a nossa vida é guiada a partir do momento em que nós temos a visão da encarnação de Cristo por obra do Espírito Santo. Então você vê no Novo Testamento essa encarnação de Jesus como uma identificação da atuação do Espírito Santo de forma muito forte no Novo Testamento. Ele agia de forma orientando agora a pessoa de Jesus, mas também a igreja. Você percebe ele orientando Jesus. Mateus 4:1, Lucas 4:1 vai confirmar isso. Ele guiava, dirigia e enchia o ministério de Jesus também. Mateus 4:2, você percebe que no período em que Jesus vai se consagrar ao Senhor no deserto, o Espírito Santo está com ele ali. Quando você percebe que Jesus, em seu ministério, é dirigido pelo Espírito Santo, no Novo Testamento, na atuação da igreja, isso também se repete. Os apóstolos também são dirigidos pelo Espírito Santo. Os apóstolos, por exemplo, eles buscavam a direção do Senhor para evangelizar. Atos capítulo 10, versículo 2. O próprio apóstolo Pedro vai à casa de Cornélio, dirigido pelo Espírito Santo. Filipe em Samaria, ele é dirigido por Deus ao deserto, em Atos 8, para pregar a palavra para uma pessoa só. Essa pessoa se converte e ele é envolvido pela glória de Deus também. Em Atos 16, você percebe que Paulo também é dirigido pelo Espírito Santo. Quem é que guia a vida da igreja no Novo Testamento? É o Espírito Santo. Nós, como pentecostais, nós entendemos o seguinte, que quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela passa a ser morada, habitação do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo passa a habitar em você. Isso faz parte da obra e do processo da salvação. Isso não é o batismo, mas é a habitação. Nós entendemos agora que a pessoa precisa buscar a direção do Espírito, se envolvendo com oração, com consagração pela palavra, e pela palavra agora vai buscando a presença do Senhor ao ponto de se santificar para Deus. Nessa consagração e na oração, nós também incentivamos a busca pelo batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Essas línguas não são aprendidas, mas são concedidas por Deus, no transbordar da presença de Deus no nosso coração. Entendemos pela palavra que é Ele que guia a igreja, guia a vida das pessoas quando se envolvem com essa graça a partir do Novo Testamento. Acreditamos também na evidência dos dons espirituais dados à igreja, citados nas páginas do Novo Testamento. Só no Novo Testamento nós temos aí 3 listas, somando 21 dons. A primeira lista, você vai encontrar ela lá em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a seguir. A segunda lista, você vai encontrar lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 12 também, versículos 8 a seguir. A terceira lista está em Efésios 4, versículos 10, 11 a seguir. Então você percebe nessas listas a atuação dos dons espirituais e ministeriais também. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito no Novo Testamento, que é dado para aquele que se converte a Deus, e à medida em que você se aproxima de Cristo, esse fruto vai crescendo e te levando agora a uma vida de santificação dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Que Deus use você explicando essa aula para os teus alunos. Já avançando, vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o Espírito Santo e a mensagem do Novo Testamento.
No terceiro ponto da nossa lição, escrita pelo pastor Carlos Alexandre, agora nós observamos pela palavra qual a mensagem que o Espírito Santo então nos dirige no Novo Testamento. Jesus, em seu ministério, atuou pela ação do Espírito Santo, dirigindo a igreja, guiando a igreja e a vida dos discípulos. Os discípulos são enviados por intermédio do Espírito Santo. Jesus, no Novo Testamento, não prometeu facilidades à igreja, mas prometeu a chegada do Consolador, orientando a igreja e dizendo que esse Consolador iria dirigir a vida da igreja e a obra missionária da igreja. Quando nós analisamos essa abordagem, nós entendemos que a mensagem central do Novo Testamento é sobre a morte e ressurreição de Cristo, a obra de Cristo, o amor de Deus. No Novo Testamento, entendemos que o Espírito Santo agora guia as pessoas para o entendimento desse amor na obra da salvação. No Novo Testamento, nós entendemos agora como pessoas de Cristo, obreiros e obreiras na obra do Senhor, que nós temos o objetivo agora de levar essas pessoas a serem guiadas por Cristo. O Novo Testamento está organizado em 5 grupos também. Ele possui 27 livros, 5 conjuntos. O primeiro conjunto é conhecido como os Evangelhos. Ali nós vemos a atuação do Espírito Santo nos Evangelhos, que se iniciam em Mateus e vão até João. O segundo grupo é o texto de Atos, um livro só conhecido como, então, o texto histórico. O terceiro grupo são as epístolas paulinas. Nas paulinas nós encontramos 13 cartas que se iniciam em Romanos e vão até Filemão. O quarto grupo são as gerais, se iniciam em Hebreus e vão até o texto de Judas. E o quinto grupo do Novo Testamento é conhecido como texto apocalíptico ou revelação, que entra aqui o texto de Apocalipse. Em cada livro desse, nós encontramos então a atuação do Espírito Santo por intermédio da inspiração, guiando a igreja, dirigindo as pessoas. No Novo Testamento isso é muito forte, isso é muito claro também, levando as pessoas agora a terem uma obediência a Cristo, a encontrar então o amor de Deus. A inspiração do Novo Testamento ela é dada por intermédio do Espírito Santo. E essa inspiração agora guia e dirige a igreja pelas Escrituras. Hoje o Espírito Santo continua inspirando pessoas? Não. Ele continua agora iluminando você pelo entendimento pelas Escrituras, para que você entenda a revelação da palavra e nessa revelação você compreenda Cristo. Por que eu não falo da inspiração? Porque a ideia de inspiração é para o autor bíblico, aquele que escreveu o autógrafo. Então nós não temos mais condições de escrever uma nova Bíblia ou acrescentar textos ao texto sagrado. Não funciona assim. No momento do Novo Testamento, o Espírito Santo inspirou, capacitou para a escritura dos autógrafos, que são os primeiros textos sagrados. Agora, nós entendemos que ele continua atuando pelos dons espirituais que são relevantes e atuais para a igreja, mas ele agora age pela iluminação, porque o texto já foi revelado e escrito. E agora nós temos o entendimento da palavra pelo Espírito Santo para compreender a obra da salvação. E eu espero ter contribuído com você explicando isso em sala de aula. Para concluir, o pastor Carlos Alexandre destaca que a promessa do Espírito Santo diz a respeito de todos os salvos. Todas as pessoas salvas, cristãs, têm então a oportunidade de receber essa promessa em Cristo Jesus. E que Deus abençoe você. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, se inscrevendo aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou nos acompanhando pelo Spotify. Lembra também que eu estou disponível até no TikTok, você pode procurar Pastor Janderson Nascimento. Me acompanha pelo Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD, lá você vai acompanhar o nosso ministério pastoral. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal, mas de segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu estou postando aula para você. E sempre às quartas-feiras você vai encontrar o nosso material da classe dos juvenis. Toda quarta, às 18, você encontra as aulas dos juvenis com antecedência para que você possa se preparar e organizar as suas aulas para a glória de Deus. E eu agora quero orar por você que vai ministrar essa aula, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, para essa ministração.
Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pela atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, nos ajudando agora, pelo entendimento, a compreender o que o Senhor quer falar conosco por intermédio da salvação. Ajuda o teu servo, a tua serva que vai ministrar essa aula, capacita o Senhor nas tuas mãos, usa o Senhor como instrumento da tua palavra. Essa, Senhor, é a minha oração, te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que você precisa nesse trimestre para estudar ainda mais a palavra de Deus. Primeiro é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado em 2017, da editora CPAD, vai te ajudar muito a entender a proposta das aulas desse trimestre. É o texto Dons Ministeriais e também Dons Espirituais, do próprio pastor Elinaldo Renovato, da editora CPAD, um material que pode te ajudar muito a entender a compreensão sobre a nossa visão da doutrina do Espírito Santo, doutrinas bíblicas do próprio Stanley Orton e do William Menzies, um material da editora CPAD para te ajudar a ter um entendimento muito legal sobre a nossa visão pentecostal. Também o texto do Espírito Santo na Bíblia, do Stanley Orton, publicado pela editora CPAD, um material muito legal que te traz uma compreensão sobre o ministério de Jesus, sobre a atuação do Espírito Santo nesse ministério. Inclusive, na aula que vem eu vou falar muito sobre o ministério de Jesus e quero indicar também a Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD, que pode te ajudar muito a entender essas aulas para a glória de Deus. É claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 6, na próxima quarta-feira às 18 horas, onde nós vamos abordar sobre o Espírito Santo atuante em Cristo. Nós vamos perceber o Espírito Santo atuando mesmo no ministério de Jesus. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, quarta-feira que vem, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.